Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Que bênção de Deus, viu? Vamos lá mais uma vez. A gente acredita que Deus tem feito maravilhas no meio de vós, segundo o que diz a sua palavra. Então, não é diferente com você, com a sua família. Eu sei que muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente deseja, ou talvez no tempo em que a gente deseja. Mas se o que desejamos está dentro sendo da vontade de Deus, pode ter certeza de que grandes coisas acontecerão. Este é o seu programa, A Hora do Fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do evangelho para o seu coração. Maravilha, olha que bênção de Deus, tão gostoso, que momento agradável é esse junto com você, viu? Fico tão feliz, eu espero que você também, viu? Esteja feliz em receber essa mensagem, essa reflexão, porque eu acredito que é Deus falando com a sua vida. E por falar em Deus falando com a sua vida, Ele quer falar com você agora, tá bom? Você recebe? Que maravilha, olha que bênção. Eu acredito que você está recebendo. Então, em 2 Reis capítulo 20, vai falar uma história muito, muito, muito bacana, interessante de se ouvir e de se refletir sobre ela. Então, em 2 Reis 20, fala a respeito de um rei chamado Ezequias. Você se lembra desse rei? Pois então, a Bíblia diz que ele tinha uma enfermidade maligna. Algumas pessoas até comentavam que ele estava acometido de um câncer, algo que estava destruindo o corpo físico dele, o organismo dele. Então ele ficava ali, de repente, quem sabe, a Bíblia não fala dessa maneira, mas creio eu que na expectativa de que Deus poderia cedo ou tarde trazer boas novas a ele. E ele ser curado, ele ser tocado por Deus. Poxa, bem que poderia aparecer um homem de Deus, um profeta, entrar por aquela porta e me trazer uma resposta diante dessa petição que eu estou fazendo a Deus há algum tempo, para que ele me cure. E de repente, quando o rei menos espera, quem entra pela porta? Exatamente o homem de Deus. Eu acredito que de repente, queridos, olha, pode até eu estar aqui conjecturando da minha pequena maneira de pensar, mas imagino eu que encheram-se os olhos e o coração daquele rei de esperança. Poxa, o profeta chegou, agora eu vou ouvir de Deus as boas novas que ele tem para mim. Poxa, profeta, que bênção, olha, fala para mim. Deus quer falar algo para mim? Deus tem algo para minha vida? E aí eu digo para você, a primeira lição que eu aprendo com esta mensagem é que nem sempre as respostas que queremos ouvir de Deus a respeito das nossas petições, elas virão para a nossa vida da maneira que queremos ouvi-la. Ou seja, ele queria, com toda certeza, receber boas novas de cura. Mas sabe qual foi a resposta? A Bíblia diz que o profeta olhou para ele. Isaías, fitando os olhos nele, disse assim: olha, coloca a tua casa em ordem, rei, porque hoje mesmo Deus vai recolher a sua vida e a sua enfermidade não terá cura. Então, pensa numa resposta totalmente oposta àquilo pela qual estava no coração do rei Ezequias. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante. A Bíblia diz que ele se virou para a parede e chorou. Isso que aconteceu com ele. Então a segunda coisa que eu aprendo com este rei, e com este texto e com essa palavra, é isso. Tome cuidado, meu amigo, minha amiga. Olha, veja bem, toma cuidado.
Tem coisas que não são para você. Não dá para a gente tentar bater de frente com Deus. A palavra foi decretada por Deus. Então não tinha como se fazer mais nada. Então o que ele fez? Ele se humilhou diante de Deus. Tem pessoas que estão perecendo na vida porque diante de uma situação de adversidade, ela, ao invés de se humilhar perante as potentes mãos de Deus, como diz a palavra, ela quer bater de frente. Não, não é possível, não aceito. Não, não é possível. Isso daí não é para mim, Deus, eu não... E aí começa a indagar. Ela faz ao contrário. Ao invés de fazer como Ezequias, porque a Bíblia diz que ele se virou para a parede. Tem pessoas que querem colocar Deus na parede. Tem pessoas que querem pôr Deus na parede. E não é assim. Ou seja, colocar Deus com cobranças. Deus, eu não aceito isso. Quem somos nós para não aceitar algo que está dentro do centro da vontade de Deus? Não tem como. Não tem como mudar isso. E isso o profeta Isaías mostrou para o rei, que não teria como a palavra de Deus voltar para Deus sem que aquilo acontecesse. Então o profeta se retirou daquele momento ali da presença do rei e estava indo embora. Só que olha que interessante. Quando aquele rei se virou para a parede, diz a palavra, quando ele derramou lágrimas diante do Senhor, quando ele se entregou verdadeiramente ao Senhor, aí eu aprendo a terceira coisa e eu quero compartilhar isso com você. A Bíblia diz que ele tinha crédito para com Deus. Pastor, como assim crédito para com Deus? Porque olha só, quando ele se virou, quando ele se humilhou, ele não quis colocar Deus contra a parede, ele não questionou, porque tem pessoas, ai Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que a minha família está assim? Por que a minha vida está desse jeito? Por que eu não sou feliz? Por que eu sofro tanto? Por que... Não, ao invés de fazer a pergunta dos porquês, ele foi para o crédito que ele tinha com Deus. E qual era o crédito que ele tinha com Deus? Agora você vai analisar comigo. A Bíblia diz assim que na sua oração, no momento que ele se voltou para a parede, em prantos, em lágrimas, ele disse, Senhor, olha, lembra, Senhor, que eu sempre procurei fazer sua vontade, eu sempre procurei obedecer a sua palavra, eu sempre procurei fazer tudo aquilo que o Senhor pediu para mim fazer. O Senhor pode ter misericórdia de mim? O Senhor pode curar a minha vida? O Senhor pode, por essa questão de que eu sempre procurei ter zelo da tua palavra e obediência ao Senhor, teria como o Senhor me ajudar? Olha que coisa linda. Então, por esse crédito e por essa oração, de uma maneira humilde diante de Deus, ele conseguiu tocar o coração de Deus. E a Bíblia diz que Isaías nem tinha saído, do pátio principal do palácio. Deus falou para ele assim, olha, você vai voltar, você vai chegar diante do rei e você vai falar para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Olha que coisa mais tremenda. E aí a Bíblia diz que, sem contestar, simplesmente obedecendo a ordem de Deus, o profeta voltou até ao rei e passou para ele esta mensagem. E Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Deus curou aquele ferimento. Deus arrancou aquele tumor. Deus arrancou aquela doença. E ele viveu mais 15 anos. Conheço pessoas que passaram por problemas semelhantes, que clamaram a Deus, que buscaram pela misericórdia e já estão vivas há muitos anos. De repente você pode até colocar no comentário, pastor, eu sou uma dessas pessoas. Eu tive um problema muito terrível de saúde e Deus fez um milagre. Eu estou vivo até hoje. Por quê? Crédito com Deus. Agora a pergunta é, para mim poder fazer o encerramento da mensagem,
Eu não tenho dúvida de que muitas pessoas, que quando se ajoelharem, que quando buscarem a Deus, que quando pedirem perdão a Deus, e quando colocarem diante de Deus os seus créditos, terão créditos o suficiente para que Deus as ouça e faça a diferença, e faça um milagre na vida delas. Mas existem inúmeras pessoas. E aí a pergunta é para você agora. Você teria esse crédito? Você poderia, diante das suas ações? Pastor, não, eu poderia sim. Diante da situação que eu estou vivendo agora, vou fazer isso. Vou me virar para a parede agora. Vou chorar e vou falar com Deus. E Deus vai fazer com que este problema saia da minha vida. E aí, de repente, a pessoa vai se virar para a parede e vai falar com Deus e vai procurar esses créditos, e aí vai começar a se lembrar de uma série de coisas. Peraí, Deus, puxa, eu ia falar com Deus agora, mas eu estou lembrando que, puxa vida, de manhã eu menti para minha esposa. Eu fiz uma coisa errada lá no meu trabalho. Puxa vida, agora que eu tô pensando aqui, eu faço umas falcatruas. Agora que eu tô pensando, meu Deus, e agora? Será que eu falo, eu oro, eu peço, eu clamo? Entenda isso. Ele tinha crédito porque a Bíblia diz que ele obedecia a Deus em tudo. E a pergunta fica no ar. Nós temos crédito? Se caso Deus viesse hoje e dissesse pra gente, olha, hoje mesmo você será recolhido, será que teríamos esse crédito? Pensa bem, analisa, tá bom? E não continue colocando Deus contra a parede. No momento em que você precisar, vá você para a parede. Ou seja, vai você para o pó. Vai você para a oração. Busque, clame. Pastor, eu estava analisando aqui. Realmente eu não tenho crédito nenhum para com Deus, se caso eu precisasse hoje. Então, é momento de arrependimento. Porque a Bíblia diz assim, que todos aqueles que vão a Ele, Ele de maneira nenhuma os lançará fora. Então você tem essa oportunidade de se colocar diante de Deus, de se arrepender, de mudar de vida, de ser diferente. Porque Deus, Ele é misericordioso para te perdoar, para te abençoar, para te lhe dar tempo ainda de se corrigir diante de algumas atitudes e ações que você tem praticado nesses últimos dias. Então é momento de se arrepender, é momento de se humilhar, é momento de chorar se necessário, mas de procurar fazer as coisas certas. Pastor, eu não estava fazendo, mas a partir dessa palavra eu vou mudar isso. Eu vou mudar a direção da minha vida, eu vou ser diferente. Então faça isso e seja você ricamente abençoado por Deus, com créditos, quando você precisar de chegar na presença dele. É momento de oração com o pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Grande Deus e Pai, eu quero tão somente agradecer por sua palavra, que possamos seguir o exemplo daquele rei, no sentido de nos humilharmos diante do Senhor, de ver a nossa fragilidade, de ver, Senhor, o tamanho dos nossos erros e se consertar diante do Senhor. Porque nós aprendemos, meu Pai, através da sua palavra, que Isaías, meu Deus, quando ele teve aquele encontro, Senhor, com o rei Ezequias, ele disse para que ele consertasse a sua casa, meu Pai. Então que possamos neste momento pegar essa visão e consertar também a nossa casa. Muitas vezes, dentro da nossa vã maneira de pensar, dentro dos nossos, a nossa forma egoísta de ver as coisas, queremos, meu Pai, trabalhar nessa terra como juízes, olhando e analisando e julgando, meu Pai, a vida das pessoas, a casa das pessoas, e se esquecemos das nossas. Mas Isaías, meu Deus, mostrou isso para aquele rei, e aquele rei entendeu, meu Pai, o recado, a mensagem que lhe foi dada, e ele se humilhou, e ele, meu Deus,
pôde passar para o Senhor que ele era templo do teu Espírito, que o Senhor sempre habitou dentro dele e ele sempre procurou fazer a tua vontade. Por isso, crédito, meu Deus, que ele tinha, que possamos fazer isso neste momento, abrir o nosso coração, pedir nesse momento para que o Senhor entre, pedir nesse momento para que o Senhor mude a história da nossa vida, que o Senhor transforme a nossa mente, que o Senhor entre dentro de nós, faça morada, que possamos um dia, meu Pai, no momento da necessidade, quando o Senhor também fizer o mesmo pedido para analisar como estamos como casa, como estamos dentro de nós, possamos ter essa resposta, de que sempre procuramos também fazer a tua vontade e o Senhor sempre habitou em nós. Então, meu Deus, que possamos alcançar também crédito para recebermos milagres, assim como Ezequias recebeu. Então, meu Pai, abençoa agora esta pessoa, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e somente você que está acreditando nas potentes e poderosas mãos de Deus, diga amém. Que maravilha! Olha, que Deus te abençoe grandemente. É tão bom essa programação, dá vontade de continuar falando aqui e interagindo com vocês. Mas chegamos ao ponto final. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço, aquele beijo no coração. E até o nosso próximo programa, A Hora do Fone.